Olá, eu me chamo Tamires Farias, eu sou advogada aqui em Portugal. Atuo no Brasil, em Portugal e na União Europeia, principalmente com advocacia de imigração para pessoas que querem aplicar para vistos, autorizações de residência e internacionalizar os seus negócios aqui para a Europa. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e espero que você goste do assunto de hoje. Nós já sabemos que atualmente o assunto que mais se fala aqui em Portugal, né, como em todos os canais, no YouTube, os jornais, o Instagram, só fala sobre o mesmo assunto, que são com relação às mudanças na lei de imigração de Portugal, que pode aí afetar quem já vive em Portugal, como também quem estava pensando em vir para Portugal. Os assuntos que mais se falam atualmente sobre as alterações com relação ao visto de procura de trabalho, com a indicação de um rol explícito sobre quais são as profissões que serão elegíveis, que agora nós sabemos que serão profissões altamente qualificadas. Com relação ao reagrupamento familiar, que afeta quem já está em Portugal, como também que está a vir para Portugal, quem poderá ser reagrupado, se haverá reagrupamento familiar, como também agora com relação algumas mudanças na lei de imigração com relação à autorização de residência da CPLP. Afeta diretamente quem já está em Portugal e quem estava aí pensando em não aplicar para visto, que é o que a gente nunca recomenda, mesmo sendo brasileiro ou de outro país da CPLP. A gente sempre recomendou a vir com visto, mas antes algumas pessoas que vinham para Portugal e não conseguiam solicitar o seu visto ou que resolviam, vindo aqui turistar, ficar em Portugal, podiam solicitar a autorização de residência da CPLP para se regularizar. Atualmente, esse mecanismo ainda está disponível, mas só é disponível através de processo judicial, pois a funcionalidade não estava disponível e nem está no portal da AIMA. As mudanças na lei de imigração foram votadas, essas que eu acabei de falar, aprovadas, porém, algumas dessas mudanças foram enviadas pelo presidente da República para o Tribunal Constitucional, para analisar se as mudanças estão de acordo com a Constituição de Portugal. E como eu já havia falado nas minhas redes sociais, as mudanças relativas a dificultar o ajuizamento de processos judiciais para exigir aí a conduta legal por parte da AIMA, como prazos para analisar os processos de autorização de residência, que sempre foram de 90 dias, não é? Que aumentaram as ações judiciais para conseguir acelerar esses processos e fazer cumprir a lei, o parlamento estava tentando dificultar essa possibilidade de ajuizamento de ações com relação a matérias de imigração. E essa matéria específica, o Tribunal Constitucional disse que é inconstitucional, que não pode ser dessa forma e devolveu a matéria. Como também outra questão, que também já tinha falado, que não poderia ser alterada, que era com relação ao reagrupamento familiar. Impedir a reunião familiar e o convívio familiar. Na Constituição Portuguesa também está previsto que isso é um direito e os imigrantes também têm esse direito, não podem ser discriminados. Então, o Tribunal Constitucional analisou e verificou que isso é inconstitucional, não é compatível com a Constituição de Portugal. Então, esses dois assuntos voltaram, não é? O Tribunal Constitucional considerou inconstitucional e esses dois assuntos vão ser reanalisados. Mas outros, o Tribunal Constitucional não falou isso. E nesse sentido, já está aprovado e falta aí a sua publicação. E quais são esses assuntos que passaram? Primeiro deles, com relação à autorização de residência da CPLP em Portugal, que quem tinha vindo para Portugal como turista, que pode ainda solicitar a autorização de residência da CPLP por via judicial, isso não será mais possível. O texto anterior diz exatamente que quem entrou legalmente em Portugal pode solicitar autorização de residência na CPLP. E entrar legalmente em Portugal, leia-se com visto, com a chancela da autoridade de imigração, com seu carimbo no passaporte, quem foi autorizado a entrar em Portugal.
E nesse sentido, se considera que uma pessoa que era CPLP, no caso um brasileiro, que entra em Portugal, mesmo sem visto, aí, e que por acordo, né, entre Brasil e União Europeia, entra em Portugal legalmente. Essas pessoas que têm os seus processos judiciais em andamento no tribunal ou que por esses dias ainda estão a fazer as suas ações, podem fazer, porque ainda não foi alterado, mas que será assim que a nova lei for publicada, pois essa matéria não foi matéria em que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional. Não, essa matéria passou. Mas, além disso, com relação ao visto de procura de trabalho, profissões altamente qualificadas. A gente sabe que Portugal tem o direito, não é, de dizer quais profissões ele considera altamente qualificadas e quais são as profissões que serão elegíveis para o visto. Essa matéria também o Tribunal Constitucional não considerou inconstitucionais e foram aprovadas. Também, a qualquer momento, o novo texto poderá ser publicado e aí impedir que qualquer pessoa, qualquer profissão, qualquer profissional solicite o visto de procura de trabalho. As matérias em que nós precisamos nos preocupar hoje, os imigrantes que estão em Portugal, que ainda não têm o seu documento ou que não reagruparam sua família, precisam correr para fazer e exercer o seu direito. Por quê? Primeiro, que algumas dessas matérias já foram aprovadas com relação ao visto de procura de trabalho e a autorização de residência da CPLP. A qualquer momento, a lei poderá ser publicada para prejudicar aqueles que ainda não exerceram o seu direito. E também, com relação ao reagrupamento familiar, isso será provavelmente ainda apreciado pelo parlamento e poderá sim aí serem incluídas restrições ao exercício desse direito. Não é porque o tribunal considerou inconstitucional que o parlamento não poderá reformar o que está escrito anteriormente para adequar à Constituição. E isso não significa apenas que essa alteração foi impedida. Isso ainda poderá ser alterado. Mais duas questões. CPLP, para quem está em Portugal e entrou como turista, pode solicitar a autorização de residência se já estiver aqui indocumentado e resolveu aqui ficar. E também aqueles outros casos com relação ao visto de procura de trabalho. Quem ainda não aplicou para o visto de procura de trabalho precisará considerar e analisar se ainda pretende ingressar com esse visto de procura de trabalho, já que a lei ainda não foi alterada, não houve publicação da alteração e o rol das profissões consideradas altamente qualificadas, ou se vai se adequar a um outro visto. Isso precisa ficar a critério de cada um. O advogado de imigração, como eu, vai apenas lhe auxiliar, vai lhe informar os seus direitos, mas a decisão quem vai tomar é você. Esses foram os assuntos atuais aqui em Portugal e pretendo vir aqui para falar um pouco mais sobre esses assuntos. Qualquer dúvida, enviem aí nos comentários e quem sabe eu volto aqui para falar um pouco mais sobre isso.